Bem-vindos à videoaula Pintando Arte de Figurino. Eu sou a Karine Lopes, eu sou figurinista, cenógrafa e palhaça. E essa videoaula é para compartilhar algumas técnicas de tingimento e pintura que eu adquiri durante a minha trajetória, tanto formação quanto experiências. Então nesse vídeo eu vou usar alguns trabalhos como exemplo para mostrar a técnica que foi utilizada e o efeito dela em cena. A videoaula é dividida em duas partes, pintura e tingimento. E qual a diferença entre essas duas técnicas? A pintura é quando a gente altera superficialmente o tecido e o tingimento é quando a gente altera a característica da fibra, mudando a sua estrutura. Vamos começar então com a pintura. Na pintura eu uso dois tipos de técnicas diferentes, uma com aerógrafo, como no figurino para o espetáculo A Trombeta Apocalíptica, da dupla Boiteta, e com pintura com esponja, como eu fiz no espetáculo Museu das Pequenas Coisas. O aerógrafo, ele pinta com tinta e ar comprimido, juntamente, né? Então a gente tem a opção caneta, para traços mais finos, e a opção jato, que ele consegue ter uma abertura maior. Então, quando eu quero pintar uma grande área, a gente usa a pistola, que aí ela consegue contemplar uma área maior. Essa eu usei no figurino do Boiteta. E para detalhes, a gente usa a caneta, que tem uma agulha que a gente vai controlando a abertura dela. E ela consegue fazer traços mais finos e mais precisos. Só que também ela tem menos espaço para caber a tinta, né? A gente troca muitas vezes. O aerógrafo, ele é um aparelho caro, porque precisa não só da pistola ou da caneta, mas com compressor também. Então, você tem que avaliar se compensa para você ou não. No meu caso, eu uso emprestado. A gente tem um compartilhamento de ferramentas, eu e meu primo, e a gente acaba trocando e se ajudando nesse sentido. Então é interessante você também criar essas parcerias para a gente conseguir viabilizar a pintura do figurino. Então, pro aerógrafo é muito legal eu gosto de fazer no manequim, que isso ajuda a gente a entender a peça, né? Principalmente quando a gente for pintar uma peça de tecido. A gente vai pintar um casaco, então para isso eu vou preparar esse meu manequim. Meu manequim é de tecido e eu não quero que ele seja pintado. Então para isso eu vou tanto colocar um plástico nele, é um saco de lixo que eu vou abrir, e passar em sulfilme para ele ficar bem protegido. Depois de coberto a peça, né, para você não sujar o seu manequim, se você preferir pintar num cabide, pintar em uma outra estrutura, num pau de mancebo, né, aí fica no seu critério, se você não tiver manequim. Bom, a nossa ideia aqui para esse casaco é pintar ele inteiro. Então, para isso, a gente vai precisar da pistola, que ela consegue alcançar uma área maior. Mas se você quiser e precisar fazer detalhes, aí a gente usa a caneta do aerógrafo, que aí ele consegue fazer detalhes mais específicos também na peça, tá bom? Mas no nosso caso a gente quer pintar ela inteira. A gente usa tinta de tecido diluída em água, e aí a gente tem que realmente mexer bem para não entupir a pistola. No aerógrafo a gente tem uma vantagem, que a gente usa menos tinta do que aquele jeito de pintura com esponja, né? Então ela vai menos tinta de tecido. Então, diluir a tinta bem. Se a gente não diluir bem, ela pode entupir o aerógrafo. E se a gente diluir muito, ela pode nem fazer o efeito e ficar muito clara. Lembrando que a tinta de tecido é uma tinta à base d'água, então toda vez que a gente for usar pintura, o tingimento para figurino, tem que ser à base d'água. Tudo que entra em contato com a pele. Também a gente tem essas tintas acrílicas, é uma tinta que eu sempre recorro na hora de fazer figurinos. Não estou usando ela hoje nos nossos testes, mas ela é uma tinta ótima porque também é à base d'água e quando eu quero fazer alguns detalhes pequenos eu gosto de usar ela bastante, assim, dependendo do efeito que você quer, ela é bem interessante. É sempre legal a gente testar e esperar secar também para ver se essa é a cor que você quer
e se é esse efeito que você quer. A gente pegou uma peça pronta, então eu recomendo nesse caso a gente testar em um pedacinho do avesso, tá bom? Então a gente vai fazer o teste no avesso. A gente vai começar então pintando essa área, excluindo a manga, só pra gente ir brincando com o efeito mesmo. No geral, a gente pinta sempre em dupla, porque é muito difícil pintar sozinha, que vocês têm que esticar. Então repara que o aerógrafo ele só pega essa parte aqui. Quando a gente vira do avesso, ele não tá pintado, porque ele pinta superficialmente e é inclusive por esse motivo que a gente usa menos tinta. Aqui você também pode escolher se você quer uma pintura uniforme ou se você quer uma pintura com volume. Você pode segurar e passar o aerógrafo aqui, que ele vai acabar criando uma sombra também. Ó. Importante, né, a gente entender a peça. Essa parte, ela fica, apesar de ser avesso, ela fica à mostra quando a gente usa o casaco. É importante isso, né? Você ir até o final da linha e voltar para não fazer manchas. A gente, nesse caso, vai deixar um lado mais uniforme, quando a gente secar vai ver, e esse lado menos uniforme, para vocês entenderem um pouco que vocês têm essas duas opções com o aerógrafo também, com a pistola, tá bom? Aí a gente tá limpando a pistola, para não ficar resíduo de tinta, porque isso vai entupir o material, né? Então a gente mostrou como pintar com aerógrafo, né, usando a pistola, que a gente tem uma abertura maior, e a gente consegue pegar uma região maior, e a gente vai mostrar agora os detalhes, como fazer detalhes com a caneta. Eu gosto muito, na hora de fazer esses detalhes, de usar o sépia, tinta de tecido, ou o aqua betume. Não é o betume da Judéia, é o aqua betume, é um betume à base d'água, sempre usar materiais à base d'água na hora de fazer figurino. E aí a gente vai fazer uns detalhezinhos. No geral, não é uma regra, é como você quer. Isso é um jeito que eu faço, queria compartilhar com vocês. A gente aproveita as linhas da própria costura para ressaltar a modelagem, ou também depende de que personagem que é. Então, se é desgastado aqui debaixo do braço, se é desgastado na barra. Então, entender quem é esse personagem, para que esse figurino, por que vai ser usado. No botão, a gente pintou em volta dele, você viu que pegou aqui, né? Mas é a tinta base da água, então essa tinta ela vai sair. A ideia é a gente dar uma sombra e um volume para ele, em volta dele. E agora eu vou mostrar como fazer a pintura com tinta de tecido usando a esponja. Eu queria falar para vocês que é muito importante vocês avaliarem qual é o efeito que vocês querem, porque a tinta de tecido ela deixa o tecido mais rígido, e era esse efeito que eu precisava, por isso que eu usei essa técnica. Primeira coisa é você testar o tecido, então é muito importante que você faça o teste e observe como o tecido se comporta ao receber a tinta, qual o tanto que eu tenho que diluir de água. Então, quanto mais eu diluir, menos rígido ele vai ficar. E quanto menos diluir, mais rígido ele vai ficar. Então, entender qual é o efeito que você quer. No geral, os tecidos de fibra natural, ele recebe muito melhor a pintura e o tingimento. Então, o efeito nele é muito mais interessante e muito mais fácil de se conseguir. Na hora de você escolher um tecido para pintar ou uma peça para pintar, ou tingir, escolha sempre um tecido de composição natural, principalmente o algodão. E o que você vai precisar para fazer essa técnica?
A gente vai precisar de tinta de tecido. Existem tanto esses potinhos pequenos de 37 ml quanto os potinhos grandes de 250 ml. Essa camisa, por acaso, já foi tingida. Não foi pintada, foi tingida com corante em pó. E vai precisar de um borrifador, uma esponja, que são essas espumas de retalho que eu uso para fazer esse tingimento, um potinho para a gente fazer a mistura da tinta com água, a gente vai diluir em água. Para figurino, essas peças que ficam em contato com a pele, a gente sempre usa tintas e materiais à base da água. Isso é extremamente importante, saúde dos atores, atrizes, palhaços e palhaças, agradece. A gente umedece o tecido, ou a peça, né? Então umedece ela toda, porque eu entendo que facilita a tinta a espalhar pelo tecido, pela peça. Aqui, para vocês verem, eu vou fazer só essa parte, como se fosse um colete, imaginando a modelagem de um colete. Se você não quiser pintar o avesso, você vai precisar colocar uma proteção, porque a tinta de tecido nessa técnica ela vai vazar tanto do avesso quanto vai sujar essa área. Como eu quero pintar as duas partes, por mim eu vou deixar sem nenhuma base aqui, mas se você não quiser, você pode colocar um plástico para proteger ela. Quanto mais você diluir, menos rígido o seu tecido vai ficar. Quanto menos eu diluir, mais rígido o meu tecido vai ficar. Então você precisa avaliar o que você quer e principalmente testar. Pronto, acho que eu cheguei na textura que eu precisava e vou pintar. Então eu coloco a esponja aqui na tinta, deixo bem molhadinha, tiro um pouco do excesso. E aí eu vou passando na peça. Lembra que eu falei que é importante testar e tudo precisa ser avaliado? Essa peça, ela é azul. Então, a partir do momento que eu aplico um amarelo, ela vai ficar meio esverdeada. Então, por isso, se você queria um amarelo mais forte, você teria que diluir menos. Se eu não tivesse borrifado, ele não estaria indo de fora a fora. Ele estaria fazendo manchas quando a gente não borrifa o tecido. Ah, e quanto mais passado ele tiver, melhor, que ele não faz essas texturas. Então, se você quer um efeito uniforme, seria legal essa peça estar passada. Agora, se você quer um efeito de textura, um efeito até narrativo, né, da peça que a gente fala, esses amassados são bem interessantes, porque a tinta ela vai fazendo as marquinhas do vincado. Isso é muito legal para a cena, que acaba fazendo uma sombra quando a gente está no palco, né? Então, o pedacinho da modelagem do colete a gente pintou. Eu gostei bastante dessa cor. Acho que eu vou pintar a manguinha também para vocês verem ela por completo. Ou se você quiser, não quer pintar a peça inteira, quero fazer uns efeitos mais desgastados, a gente pode pegar as extremidades, né? Como esse punho aqui dela. Então a gente pode fazer umas manchas também no punho. E, como eu falei, se você quer pintar só essa parte do punho, você pode também colocar uma fita crepe, que aí você tem mais liberdade para pintar. Eu prefiro pintar muito mais com esponja do que com pincel. Eu nunca pintei com pincel, na verdade, só se é um detalhe muito pequenininho. Ó, aqui ele tem um vinco, né? Então ele pega essa parte e não pega essa parte. Aqui eu já não acho tão legal esse azul aparecer. Aí eu pintaria aqui dentro também. Aqui eu já acho que tá travando um pouco e tá formando umas manchas, porque já secou o que a gente borrifou. Dou mais uma borrifadinha para ajudar a tinta a espalhar. E como eu falei, ele manchou atrás, porque eu não coloquei nenhum tipo de plástico. Mas como eu vou pintar atrás, não tem problema. E agora a gente vai pintar o outro pedaço da camisa, da frente da camisa. Acho que por não ser uma pintura certinha, ele dá uns efeitos, uns volumes em cena muito interessante. A linha, ela é azul, porque a camisa é azul. Como a gente está pintando, a gente consegue também pintar a linha. Isso é muito difícil fazer no tingimento, porque geralmente a linha é de poliéster e o material é numa fibra natural, por exemplo, o algodão. Então, quando a gente tinge o tecido e não tinge a linha. Então, muitas vezes eu pego uma peça branca,
vou tingir de preto, a linha continua branca. Isso eu não consigo modificar. Eu gosto muito mais desse efeito manchado e de ter várias cores, várias tonalidades aqui, do que uma pintura mais uniforme. Eu acho que assim cria mais volume para a cena, mais camadas, me parece. Mas cada caso é um caso e tudo precisa ser avaliado, né? Então depende do seu projeto. É muito importante ter o projeto quando você for pintar. Então primeiro você faz o projeto, faz os testes, entende que textura que você quer, o que você precisa, qual o efeito que você quer, e aí parte para a pintura. Quando a gente pinta com a tinta de tecido, a probabilidade dela desbotar é muito menor do que no tingimento. Então, porque ela tá uma pintura, né, superficial. Então, ela pode ser lavada normalmente, secar normalmente, que ela não vai perder a cor. No figurino KD, eu usei essa técnica porque um lado do figurino era claro, uma cor clara, e o outro lado do figurino era uma cor escura. Se eu optasse pelo tingimento, a chance dessa parte desbotar para essa era muito alta, porque no tingimento ele continua a soltar tinta ao longo das primeiras lavagens. Então eu preferi optar pela tinta de tecido que eu achei mais seguro. Também eu entendi que a estrutura do tecido ficou mais interessante, ficou mais estruturado do que se fosse com tingimento. Eu resolvi dar umas amassadas nela para ver se ela dá um efeito mais texturizado. Acho que vai ficar mais interessante. E é isso, existe o projeto, existe o que seguir, mas também a gente vai descobrindo algumas coisas durante a pintura, durante o tingimento, né? Então é sempre legal fazer esses testes. Então terminamos a peça, terminei de pintar, agora a gente vai colocar para secar. Eu prefiro secar a sombra, vou deixar lá secando. E eu coloco num cabide, então eu gosto de sempre colocar um cabide para secar na posição, porque às vezes a tinta escorre muito e aí acaba manchando embaixo, assim já fica uma posição mais interessante. Vamos falar então sobre tingimento. Nessa videoaula nós vamos abordar dois tipos de tingimento. O tingimento a partir de material natural, como os corantes naturais, conhecido popularmente, e o tingimento a partir dos corantes em pó, que a gente encontra prontamente no mercado. Então vamos iniciar com corante a pó, que é esse corante que a gente encontra prontamente no mercado, tá bom? E o que você vai precisar para isso? Você vai precisar dos corantes na cor que você deseja pintar, você vai precisar da peça ou do tecido que você vai pintar, uma colher de pau, no meu caso eu prefiro usar esse garfo. Essa colher de pau é exclusivamente para tingimento, nunca use na cozinha, e uma panela. Uma panela funda, grande e também exclusiva para tingimento. Nunca cozinhe nessa panela, tá bom? E qual corante escolher? Bom, primeiramente você tem que saber qual a composição do tecido. Se você compra um tecido, é fácil que essa informação já vem. Agora, se você compra uma peça, a informação fica na etiqueta de composição. Caso não tenha etiqueta de composição, você não saiba qual que é o tecido, porque é um retalhinho, você pode fazer um teste pegando uma fibra e queimando. Se queimar e ficar com cheiro de papel, é que essa fibra é a base de celulose. E aí é uma fibra natural. Agora, se você queimar e ela derreter, ficar com cheiro plástico ou um cheiro ruim, é que essa é uma fibra sintética, e aí você vai ter que ter um corante específico para ela. Então, quando você for comprar o corante, você deve observar aqui a especificação dele, né? Esse é um corante para fibras naturais, então isso vem escrito no corante. Esse aqui é um corante próprio para jeans, essa informação vai ser Color Jeans, o nome, né? Corante para jeans. Esse aqui também fala, é o Viva Cor, então é um corante para poliamida, seda, lã, nylon, segundo ele. E esse aqui é um corante para aviamentos, para botões, zíperes, que é um corante sintético. Então, olha a especificação do corante antes de comprar. Vê qual tecido que você vai precisar também, qual tecido você vai usar, e aí compra o corante de acordo com o tecido. Para tingir, a gente precisa de fervura.
esse tingimento com corante em pó, a gente faz com fervura. Então, você vai encher a água na panela, bastante água, na verdade, ela precisa cobrir todo o tecido e ainda sobrar um pouco, colocar para ferver. Após a fervura, a gente vai adicionar o corante. Então, adiciona todo o corante na panela e aí você vai pegar aquela colher de pau e dar uma mexida para ter certeza que o corante foi dissolvido. Depois disso, você vai pegar a peça úmida. Então é bem legal, bem importante você umedecer a peça e adicionar na panela. Você dá uma afundadinha aqui nela. E o segredinho, a gente coloca sal agora para aumentar a afinidade da fibra com o corante. Então é nesse momento que a gente coloca o sal. Tem gente que coloca vinagre, mas eu prefiro colocar sal. O segredo para você ter um tingimento uniforme é você mexer muitas vezes. Então eu vou tampar a panela e daqui a 5 minutinhos eu olho de novo e mexo. Isso vai ficar aqui por 30 minutos. E para os tingimentos naturais, a gente vai precisar basicamente do que a gente usou para o tingimento com corante a pó. Vamos precisar da panela, da colher de pau e do tecido e da peça. Qual que é a diferença? O material de corante natural, ou a base de material natural, ele se dá muito bem para tecidos com a composição natural, com fibras naturais, por exemplo, algodão. E com roupas claras. Então é muito difícil a gente tingir uma roupa escura com corante natural. Então eu indico você usar essa técnica para as roupas claras e a base de fibra natural. Essa técnica com chá eu uso quando eu quero envelhecer uma peça, ou envelhecer o tecido. Vocês vão até ver a diferença entre o tingimento com corante a pó e o tingimento com o chá. Então eu umedeci a calça, essa é uma outra calça, ela tá aqui e a água já tá fervendo. Eu vou colocar o chá a granel, eu costurei um saquinho de TNT. Eu não uso aqueles sachês, eu prefiro usar a granel, acho que funciona mais forte. Vou deixar fervendo e colocar a peça junto. Vou colocar o sal agora, que ele ajuda a aumentar a afinidade da fibra com o corante ou com o substrato. Eu prefiro fazer fervura com chá do que fazer a frio por 24 horas ou 48 horas, que eu acho mais rápido. Mas ao mesmo tempo, ele é bem mais clarinho, né? Então deixa um pouco mais de 30 minutos. Então eu vou olhando, depois de 30 minutos eu vou olhando, né? E vendo se já tá na cor que eu quero, ou às vezes eu preciso deixar até de molho, assim. Tem algumas figurinistas e algumas pessoas que elas fazem a frio. É colocar basicamente no balde e deixar 24 horas, ou o tempo que você achar que tá na cor que você quer, tá bom? Aí você percebe que já começou a tingir, ele já tá mais amarelado e a linha continua branca e o tecido já tá mais amareladinho, porque a linha é de poliéster e o tecido é de algodão, então ele não vai tingir a linha, ele vai tingir apenas o tecido, que é de algodão. Então, ferveu já, por 40 minutinhos eu deixei, já tá numa cor bem interessante. Quando eu uso chá, eu quero desgastado, então, mas isso é porque não mexeu direito e ficou em contato bem próximo do sachê do chá. Eu dou uma enrolada assim na própria colher, quando eu consigo, e uso isso como base. E aí a gente precisa lavar ele em água fria, assim como os corantes em pó, tá bom? Cuidado para não queimar a mão, é bem quente. Ele vai tirar o excesso, o que não pegou. Pendurar no varal, a sombra. Então a gente vai pendurar no varal, na sombra. Vou pendurar ela em pezinha e abertinha assim. Se você preferir, você pode usar um cabide ao invés do pregador. Porque às vezes o pregador fica com a marca, essa marquinha aqui, né? Mas como eu usei o avesso, não tem problema. Além do chá, tem outros materiais que você pode usar que são bem indicados, como beterraba, como cebola roxa, açafrão, urucum. Eles são bem interessantes para a gente fazer esse tingimento, que são cores fortes. Existem
algumas tabelas na internet que mostram o antes e depois a partir do algodão cru, tingindo com esses materiais. Acho que se você ficar curioso, dá para pesquisar. Vamos aos resultados, ver como nossas peças ficaram depois que secaram. Então, essa foi com aerógrafo, né? A gente pintou os dois lados. Ela já tá seca, seca muito rápido. Essa é uma grande vantagem, porque é bem superficial, então seca rápido. A cor era essa, lembram da primeira cor? Então, esse lado, ele ficou mais escuro e com sombreamentos com sépia, ou pode ser o betume, se você preferir. Esse lado, ele já ficou uma cor mais suave, mas ainda assim diferente da cor que era ele inicial. E a gente vai ver o resultado da pintura com esponja. Lembra que no final eu dei umas amassadinhas no tecido? Ó, esse efeito, ele ficou da peça com umas texturas do amassado. Então esse efeito, ele fica assim. Foi uma pintura que eu deixei mais falhadinha, com mais cara de desgastado do que inteiriça. Se você quer pintar tudo, então ao invés de amassar, estica bem, espera secar um pouquinho e depois pendura no varal. O meu eu amassei e logo em seguida já coloquei no varal. Mas se você quer uma pintura uniforme, deixa um pouquinho secando na mesa, ele esticado. Mas essa é uma pintura que eu gosto muito de fazer. Ela ficou com a cara bem de envelhecido e a solidez dela, a lavagem e a resistência dela à lavagem, a luz é bem resistente, é bem forte. E a última foi o tingimento com chá, que ainda tá bem úmido ainda, bem molhado, que foi essa calça aqui. Vocês lembram, ela era branca. Ela ficou com uma cara de envelhecida, né, com chá, que eu acho também bem interessante no teatro a gente usar. Se a gente comparar com a calça branca, ela era assim e ela ficou assim. Que também era igual a essa, que ficou assim. Então, o efeito, a gente pode fazer vários efeitos. E eu gosto muito de brincar com eles. Então, cada caso é um caso e tudo precisa ser avaliado. Depende do efeito que você quer. Eu gosto muito de misturar as técnicas. Então, essa aqui do chá, eu gosto muito desse modelo de envelhecimento, mas ainda assim eu viria com aerógrafo por cima, fazendo alguns destaques de sombreamento, por exemplo, ou com a esponja, dependendo do efeito que você quer. A mesma coisa eu faria com essa, aproveitar o desgastado para a gente fazer essas manchas e a gente brincar mais com elas. Assim como esse sombreamento é muito interessante, que dá um volume na peça. Então, esse lado aqui, que a gente usou mais tinta e passou mais uma vez, ele ficou bem mais grosso do que o outro lado. Ele ficou mais rígido. Por isso, depende de qual efeito que você quer. É um efeito de leveza? É um efeito de rigidez? Aí você escolhe a tinta, a técnica e a diluição dela também. Essa também eu viria com algum sombreamento para realmente ressaltar esse desgaste. Então, já que é uma peça desgastada, eu faria alguns desgastes aqui, debaixo do braço, umas manchas maiores de suor, em umas regiões que geralmente a gente soa e a gente mais desgastado. Muito obrigada, pessoal, por terem assistido essa videoaula e participado junto comigo. Essas técnicas eu aprendi durante a minha formação e durante a minha trajetória como figurinista. Eu queria citar duas mestras, a Marina Reis e a Telomi Ellen. Elas me impulsionaram a buscar essas técnicas, tanto na aerografia, quanto na pintura de tecido, quanto no tingimento. Tudo isso foi porque elas me proporcionaram um espaço de experimentação. Então, é muito importante vocês experimentarem, é muito importante vocês testarem, observar o que essa técnica causa no tecido, qual é a textura que ela dá, qual é a impressão que ela dá, que efeito que ele tem com outra cor. Então, testem, observem, entendem que textura que você quer, que efeito que você quer passar, e principalmente em cena, se ela muda com a luz ou não, se é um espetáculo de rua. Então, considerem todos os pontos do seu espetáculo, do seu personagem, da sua personagem, e testem. Esse é meu recadinho para vocês e muito obrigada. Tchau!